Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo falando sobre o nosso post da semana, que merece comentário, né? A palavra engajamento apareceu essa semana para a gente discutir um pouquinho e refletir sobre ela no nosso contexto educacional. E a pergunta que eu deixei lá foi: o que é que o engajamento tem a ver com a aprendizagem? Eu diria que tudo. Tudo, 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 tudo. Engajamento é uma palavra de ordem. Acho que quando a gente pensa nesse engajamento e faz uma relação com a aprendizagem, a gente tem aí um processo riquíssimo de conhecimento, de construção do conhecimento por esse estudante. Porque dentro da perspectiva do engajamento, esse estudante ele se sente motivado, ele se sente propenso ao sucesso, ele se sente dedicado para fazer, executar qualquer tarefa. Mas não é só isso, né? Não é só isso porque a gente sabe que a aprendizagem ela também pode acontecer em outros contextos que não acontece o engajamento necessariamente. Porém, a gente está falando de uma aprendizagem com significado, aquela aprendizagem que a gente leva para o resto da vida, sabe? Pronto, o engajamento ele proporciona muito isso. Só que aqui, e aí pensando que esse conteúdo ele é um pouquinho extenso, a gente não vai encerrar ele nessa comunicação, tá? A gente vai fazer uma outra comunicação para poder falar um pouco mais sobre esse engajamento, principalmente na perspectiva dos educadores. Agora a gente vai refletir um pouquinho sobre como esse engajamento acontece e quais as dimensões que ele acontece. Os estudos, né, mostram várias denominações para essa palavra, mas na verdade, no fundo, ela tem uma relação direta com essa capacidade de dominar novos conhecimentos. Mas o aluno, dentro da perspectiva do engajamento, ele precisa se sentir bem com isso, ele precisa se sentir bem dentro da experiência de aprendizagem, né? Ele precisa se envolver com as abordagens que são trazidas para que ele construa essa aprendizagem. E aí os estudos, eles trazem três níveis, três dimensões importantes para que esse engajamento aconteça. A primeira delas, a primeira dimensão, é o nível cognitivo. E aí é onde mora aquele estar bem com a aprendizagem, né? Ele se sente capaz de realizar esse trabalho, porque ele domina os conhecimentos. Quando ele faz isso, ele consegue se sentir engajado e aí ele mostra que ele pode abordar ativamente esse conteúdo de forma comprometida com esse aprendizado. Ou seja, ele sente, de certa forma, um prazer no conhecimento, com o conhecimento que ele está construindo. O nível cognitivo dele dá a ele essa perspectiva de prazer, porque ele consegue atingir os objetivos. Quando a gente fala do segundo nível, a gente está falando de um nível emocional. E aí alguém pode até pensar assim: precisa haver um envolvimento no grupo, precisa se construir relações no grupo, no coletivo ou com os educadores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. De certa forma sim, porque no nível emocional ele precisa estar conectado com as pessoas. Então, imagina que um aluno que está isolado, mesmo dentro de um contexto de aprendizagem, ele não está conectado com as pessoas, né? Então, esse isolamento vai causar, de certa forma, outros sentimentos e outras emoções que não são bem-vindas dentro de uma perspectiva de engajamento do aluno, dentro da perspectiva de engajamento do estudante no processo de ensino-aprendizagem. E o terceiro nível é o nível do comportamento, é o nível comportamental. Sabe aquele estudante que cumpre tudo direitinho, sabe? Ele tem um comportamento muito bacana, ele faz as atividades, ele cumpre os prazos. Mas não necessariamente ele é um aluno engajado. Não necessariamente ele está lá se envolvendo nas outras dimensões. Então, esse cumprimento de deveres, vamos chamar assim, não necessariamente significa engajamento, mas ele pode cumprir todo o processo dentro da perspectiva comportamental, mas não necessariamente numa perspectiva de engajamento, entende? Então, assim, ele vai sim cumprir as suas obrigações, mas a gente não sabe até que ponto esse conhecimento vai ser retido ou até que ponto ele foi prazeroso para esse aluno. Então, assim, é para a gente refletir um pouco que engajar o estudante na aprendizagem não é uma tarefa simples.
É uma tarefa complexa e que a gente precisa pensar em estratégias para que isso aconteça. Não existe 100% de certeza, porque somos seres únicos, né, individuais, e nós temos diversas possibilidades de envolvimento com qualquer coisa que seja. Seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja em qualquer aspecto social que a gente possa estar interagindo. Depende muito, muito mesmo do que cada um é, do que cada um tem dentro de si e do que motiva cada um de nós. Mas a escola, enquanto coletivo, ela pode sim promover situações que desenvolvam essas dimensões para que o engajamento de fato aconteça. A gente vai ficar por aqui, esse vídeo vai ficar mais curtinho, mas a gente volta com outro vídeo para falar um pouquinho desse engajamento na perspectiva dos educadores, ok? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.